Agora você vai ouvir mais um conto de Isaac Asimov. Aproveite e curta o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Nome do conto: A Sensação de Poder. Shehan Schumann estava acostumado a lidar com os homens responsáveis pelas tropas espalhadas pela Terra. Era apenas um civil, mas tinha criado os programas que possibilitaram o surgimento dos mais avançados computadores automáticos de guerra. Consequentemente, os generais ouviam sua opinião. Os líderes das comissões parlamentares também. Havia um militar e um político no salão especial do novo Pentágono. O general Wader tinha um rosto bronzeado pelos raios de muitos sóis, e sua pequena boca, cheia de rugas, quase não aparecia. O deputado Brant tinha um rosto suave e olhos claros. Ele fumava um charuto denebiano com a segurança de alguém cujo patriotismo era tão notório que podia se permitir certas liberdades. Schumann, alto, distinto, um típico programador de elite, encarou-os destemidamente. Cavalheiros, disse ele, esse é Myron Albi. É aquele que tem o talento incomum que você descobriu por acaso, disse Brant, sereno. Ele estudou o pequeno homem de cabeça oval e careca com uma curiosidade cordial. Em resposta, o homenzinho torceu os dedos de suas mãos ansiosamente. Nunca tinha visto homens tão importantes em sua vida. Era um técnico envelhecido e sem importância, que há muito tempo tinha fracassado em todos os testes destinados a selecionar as pessoas talentosas da humanidade e se acomodara numa rotina de trabalhos não especializados. Tinha apenas um passatempo que, depois de descoberto pelo grande programador, acarretara tudo esse estardalhaço. Acho infantil esse clima de mistério, disse o general Wader. Vai deixar de achar em um minuto, disse Schumann. Esse é o tipo de coisa que não pode vazar para qualquer um. Albi. Havia um pouco de autoritarismo na sua maneira de pronunciar esse nome monossilábico. Mas, nesse caso, era o grande programador falando para um simples técnico. Albi. Quanto é 9 vezes 7? Albi hesitou um pouco. Seus olhos pálidos brilharam, ligeiramente ansiosos. 63, disse ele. O deputado Brant levantou as sobrancelhas. Ele acertou. Veja você mesmo, deputado. O deputado tirou seu computador de bolso, apertou as teclas 2 vezes, olhou para a superfície na palma de sua mão e guardou-a. É esse o talento que você trouxe para nos mostrar? O ilusionista? Mas que isso, senhor? Albi decorou algumas operações, e com elas faz cálculos num papel. Um computador de papel? Disse o general. Ele parecia aflito. Não, senhor, disse Schumann pacientemente. Não é um computador de papel. É um simples pedaço de papel. General, o senhor faria a gentileza de sugerir o número? Ao 17, disse o general. E o senhor, deputado? 23. Ótimo. Albi, multiplique esses números e, por favor, mostre a esses cavalheiros como você faz isso. Sim, programador, disse Albi, fazendo uma reverência com a cabeça. Tirou um bloco de um dos bolsos da camisa e do outro uma caneta de bico fino. Sua testa se enrugava enquanto desenhava meticulosamente no papel. O general Vader interrompeu-a bruscamente. Deixe-me ver isso. Albi entregou-lhe o papel. Que sapém! Isso parece com o número 17, disse Vader. O deputado Brant balançou a cabeça. Parece sim, mas eu acho que qualquer um pode copiar as figuras de um computador. Talvez até eu possa fazer um 17 razoável, mesmo sem prática. Se vocês deixarem Albi continuar, cavalheiros, disse Schumann, sem se perturbar. Mas Albi continuou com as mãos um pouco trêmulas.
Depois de algum tempo, disse em voz baixa: a resposta é 391. O deputado Brant checou de novo o computador. Por Deus, é isso mesmo. Como ele adivinhou? Ele não adivinhou, deputado, disse Schumann. Ele calculou o resultado nesse pedaço de papel. Conversa furada, disse o general, impaciente. O computador é uma coisa, desenhos no papel são outra. Explique, pediu Schumann. Pois não, programador. Bem, eu escrevo 17 embaixo dele, escrevo 23. Depois, digo comigo mesmo, 7 vezes 3. Só que o problema é 17 vezes 23, interrompeu-a o deputado, cortês. Sim, eu sei, disse o pequeno técnico, num tom sério. Mas eu começo por 7 vezes 3, porque é assim que funciona. Agora, 7 vezes 3 são 21. Como é que você sabe isso? Perguntou o deputado. Pois é uma questão de memória. É sempre 21 no computador. Já conferi um monte de vezes. Isso não quer dizer que vai ser assim para sempre. Não, disse o deputado. Talvez não, gaguejou Albi. Não sou matemático, mas as minhas respostas sempre estão certas. Continue. 7 vezes 3 é 21, então eu escrevo 21. Depois, 1 vezes 3 é 3, e, então, escrevo o 3 embaixo do 2 de 21. Por que embaixo do 2? Perguntou de pronto o deputado. Porque Albi olhou desesperado para o seu superior, como se estivesse pedindo ajuda. É difícil de explicar. Se vocês aceitarem o seu trabalho por um momento, podemos deixar os detalhes para os matemáticos. Brant se acalmou. E se 3 mais 2 é igual a 5, disse Albi. Então, o 21 vira 51. Você deixa isso de lado um pouquinho e começa de novo. Você multiplica 7 por 2, que é 14, e 1 por 2, que dá 2. Se você colocá-los assim, isso vai dar 34. Agora coloque o 34 embaixo do 51 dessa forma, e faça a soma, então terá a resposta final, que é 391. Houve um momento de silêncio. Não acredito nisso, disse o general Weiter. Ele vem com essa conversa furada e desenha os números, multiplica e soma dessa maneira, mas não acredito. Isso é muito complicado. Não passa de um truque. Não, senhor, disse Albi, ansioso. Só parece complicado porque o senhor não está acostumado. Na verdade, as regras são muito simples e funcionam com qualquer número. Qualquer número, hein? E disse o general. Então, vamos ver. Pegou seu computador, um modelo GI de estilo austero, e apertou ao acaso. Escreva 5738 no papel. Isto é 5.738. Sim, senhor, disse Albi, pegando uma folha em branco. Agora, mais toques no seu computador. 7239. 7.239. Sim, senhor. Agora, multiplique esses dois números. Isso vai demorar um pouco, disse Albi, com uma voz trêmula. Fique à vontade, disse o general. Não, vá em frente, Albi, disse Schumann, incisivo. Albi pôs-se a trabalhar, inclinando-se para baixo. Virou outra página e mais outra. O general pegou o relógio e viu as horas. Você já terminou seu número de magia, técnico? Estou terminando, senhor. Aqui está, senhor. 41.937.382. Ele mostrou o resultado rabiscado no papel. O general Weiter sorriu amargamente.
Ele pressionou o botão de multiplicação do seu computador e deixou os números rodopiarem até parar. Então ele olhou o resultado e gritou, surpreso: "Grande galáxia, esse cara está certo." O presidente da Federação Terrestre tinha adquirido uma expressão macilenta devido à longa permanência nos escritórios. Nas audiências, ele permitia que uma expressão vagamente melancólica tomasse conta de suas feições. A Guerra Denebiana, depois de um breve começo de grande agitação e muita popularidade, tinha se restringido a uma sórdida questão de manobras e contramanobras, com o descontentamento crescendo continuamente na Terra. Provavelmente também estava crescendo em Deneb. E agora, o deputado Brant, líder do importante Comitê de Apropriações Militares, estava alegre e entusiasmadamente desperdiçando a sua audiência falando barbaridades. "Calcular sem um computador", disse o presidente, impaciente, "é absolutamente impossível." "Calcular", disse o deputado, "é apenas um sistema de manipulação de dados. Uma máquina pode fazer isso, da mesma forma que a mente humana. Deixe-me dar-lhe um exemplo." E, usando as novas habilidades que tinha aprendido, desenvolveu somas e produtos, até que o presidente, a despeito de sua desconfiança, se mostrou endereçado. "Isso sempre funciona?" "Sempre, senhor presidente. É infalível." "É difícil de aprender?" Passei uma semana até pegar o macete." "Acho que o senhor precisaria de menos tempo." "Isso é um joguinho interessante", disse o presidente, depois de pensar um pouco. "Mas qual a sua utilidade?" "Qual a utilidade de um bebê recém-nascido, senhor presidente?" "Por enquanto, não tem nenhuma utilidade. Mas o senhor não vê. Isso aponta o caminho que libertará a máquina." "Pense bem, senhor presidente." O deputado se levantou e sua voz profunda automaticamente assumiu algumas das entonações que usava nos debates. "A Guerra Denebiana é uma guerra de computador contra computador. Os computadores deles produzem um escudo impenetrável de contramísseis contra os nossos mísseis, assim como os nossos fazem contra os deles. Quando modernizamos nossos computadores, eles também modernizam os deles, e há 5 anos existe um equilíbrio precário e inútil. Agora temos em nossas mãos o método para ir além do computador, pular por sobre ele, ultrapassá-lo. Combinaremos a mecânica do computador com o pensamento humano. Teremos o equivalente aos computadores inteligentes, bilhões deles. Não posso prever detalhadamente quais serão as consequências, mas elas serão incalculáveis. E caso os denebianos se antecipem a nós nesse aspecto, o resultado pode ser uma catástrofe. O que podemos fazer?" Presidente preocupado em colocar o poder da administração em favor de um projeto secreto de computação humana. Chame-o de projeto número, se quiser. Posso me responsabilizar pelo meu comitê, mas vou precisar do apoio da administração. Mas até onde a computação humana pode ir? Não há limites. De acordo com o programador Schumann, que me apresentou essa descoberta. Já ouvi falar de Schumann, é claro. Sim, que? Bom, o Dr. Schumann me disse que, teoricamente, não há nada que um computador faça que não possa ser feito pela mente humana. O computador apenas processa um número finito de dados e opera um número finito de operações a partir deles. A mente humana pode reproduzir esse processo. O presidente pensou um pouco. Se Schumann diz isso, estou inclinado a acreditar nele. Em teoria, mas, na prática, como alguém pode saber como um computador funciona? Brant sorriu cordialmente. Senhor presidente, eu fiz a mesma pergunta. Ao que parece, houve uma época em que os computadores eram projetados diretamente pelos seres humanos. Eram computadores simples,
antecederam a época em que o uso racional dos computadores fez com que eles projetassem computadores mais avançados. Sim, sim. Continuei. Aparentemente, o técnico Albi conseguiu, por puro lazer, reconstituir alguns desses velhos esquemas, estudou os detalhes do seu funcionamento e descobriu que podia copiá-lo. A multiplicação que acabei de fazer para o senhor é uma imitação do funcionamento de um computador. Surpreendente! O deputado tossiu educadamente. Se posso fazer mais uma observação, senhor presidente. Quanto mais pudermos desenvolver essa coisa, mais poderemos desviar nosso esforço federal da produção de computadores e de sua manutenção. Assim que o cérebro humano assumir o poder, nossas melhores energias poderão ser canalizadas para procurar a paz, e a influência da guerra nos homens comuns será menor. Isso será mais vantajoso para o partido no poder, é claro. Disse o presidente. Entendo o que você quer dizer. Bem, sente-se, deputado, sente-se. Preciso de algum tempo para pensar. Enquanto isso, mostre a mim esse truque da multiplicação de novo. Deixe ver se eu consigo pegar o macete. O programador Shima não tentou apressar o assunto. Lucy era conservador, muito conservador, e gostava de lidar com os computadores da mesma forma como seu pai e seu avô. Mesmo assim, ele controlava o monopólio de computadores do Oeste Europeu. Se conseguisse entusiasmá-lo com o projeto número, um passo muito grande seria dado. Mas Usser continuava com um pé atrás. Não sei se gosto da ideia de afrouxarmos as nossas rédeas sobre os computadores, que a mente humana é uma coisa caprichosa. O computador sempre nos dará a mesma resposta para o mesmo problema. Qual a garantia que temos de que com a mente humana será assim? A mente humana, apenas manipula os fatos. Não importa se a mente humana ou a máquina faz isso. Elas são apenas instrumentos. Sim. Acompanhei sua engenhosa demonstração de que a mente humana pode imitar o computador, mas isso me parece um pouco vago. Aceito a teoria, mas que razão nós temos para achar que a teoria será confirmada na prática? Acho que temos uma razão, senhor. Afinal de contas, os computadores não existiram sempre. O homem das cavernas, com suas trirremes, machados de pedra e estradas de ferro, não tinha computadores. E provavelmente não sabia calcular. Você sabe muito bem que sim. Até a construção de uma estrada de ferro ou de um zigurate requeria algum tipo de cálculo, e, como nós sabemos, isso foi feito sem computadores. Você está sugerindo que eles calculavam da mesma maneira que você me mostrou? Provavelmente não. Afinal de contas, esse método, que, a propósito, chamamos de grafítico, da velha palavra europeia grafos, que quer dizer escrita. Esse método foi desenvolvido a partir dos próprios computadores, portanto não pode ter sido usado pelos primitivos. Ainda assim, o homem das cavernas deve ter tido algum método, não? Artes perdidas. Se você está falando de artes perdidas. Mas, não é isso. Não sou um entusiasta das artes perdidas, embora não afirme que não exista nenhuma. Afinal, o homem comia cereais antes de aprender a fazer culturas hidropônicas, e se os primitivos comiam cereais, eles deviam cultivá-los no solo. De que outra forma poderiam ter conseguido? Não sei, mas só acreditarei em terra cultivada quando vir algum grão crescer no chão. Também só acreditarei que se faz fogo esfregando uma pedra na outra no dia em que me mostrarem que isso é possível. Schumann tentou ser conciliador. Bem, vamos nos ater aos grafíticos. Isto tudo faz parte do processo de verificação.
O transporte por meio de pesados equipamentos está sendo substituído por transferência direta de massa. Os instrumentos de comunicação se tornam cada vez mais leves e mais eficientes. Por causa disso, compare seu computador de bolso com aquelas engenhocas pesadas de 1000 anos atrás. Então, por que não dar também o último e definitivo passo e abolir os computadores? Vamos, senhor, o projeto número é inevitável, ele está progredindo rapidamente, mas queremos sua ajuda. Se o patriotismo não for suficiente para engajá-lo, pense na aventura intelectual que está em jogo. Que progresso! Tisseluça com ceticismo. O que você pode fazer além de multiplicar? Pode integrar uma operação transcendental? Dentro em breve, senhor. Dentro em breve. No mês passado, aprendi a dividir. Posso determinar, e corretamente, quocientes inteiros e quocientes decimais. Quocientes decimais. De quantas casas? O programador Schumann tentou manter um tom natural. Qualquer número. Lobster ficou de queixo caído. Sem um computador? Passa um problema. Divida 27 por 13. Em 6 casas. 5 minutos depois, Schumann disse 2,076923. Losser conferiu. Isso é realmente fantástico. A multiplicação não me impressionou muito porque, afinal, isso envolvia números inteiros e acho que uma hábil manipulação pode conseguir isso. Mas decimais. E isso não é tudo. Há uma nova pesquisa em curso que até agora é ultra secreta e que, falando sinceramente, não posso revelar, mesmo assim. Estamos perto de aprender a fazer uma raiz quadrada, mas raiz quadrada? Ainda tem algumas coisas pendentes e não conseguimos acertar na mosca. Mas o técnico Albi, o homem que inventou essa ciência e que tem uma incrível sensibilidade para a coisa, assegura que está prestes a resolver o problema. E ele é apenas um técnico. Um homem como o senhor, um matemático talentoso e tarimbado, não encontraria tanta dificuldade. Raiz quadrada, resmungou Loesser, encantado. Raiz cúbica também. E então, está conosco? Loesser levantou a mão rapidamente. Pode contar comigo. O general Weider marchava de um lado para o outro da sala e se dirigia aos ouvintes à sua frente como se fosse um professor ranzinza diante de uma turma de estudantes indóceis. Pouco lhe importava se eram cientistas civis que coordenavam o projeto número. O general era um líder em todos os lugares, e assim se comportava em todos os momentos de sua vida. Nenhum problema com as raízes quadradas? Então, disse ele, eu mesmo não sei como fazê-las, mas já estão concluídas. Mesmo assim, não vamos interromper o projeto só porque já solucionamos os problemas que alguns de vocês consideram essenciais. Vocês podem fazer o que quiserem com os grafíticos depois que a guerra acabar. Mas, nesse exato momento, temos problemas específicos que precisam ser solucionados. Num canto distante, o técnico Albi ouvia aflito. É claro que há muito tempo deixara de ser um técnico, tendo sido dispensado de suas tarefas e convocado a participar do projeto, com um título pomposo e um ótimo salário. Mas é claro que as diferenças sociais permaneciam, e os líderes científicos altamente classificados jamais o aceitariam em seu meio, ou o tratariam em pé de igualdade. E Obi tampouco desejava isso. Sentia-se tão incomodado entre eles como eles se sentiam incomodados na sua presença. Nós só temos uma meta, cavalheiros, estava dizendo o general, substituir os computadores. Uma nave que possa viajar pelo espaço sem um computador a bordo pode ser construída em 1/5 de tempo e por 1/10 dos custos de uma nave computadorizada.
Poderíamos ter frotas especiais 5 ou 10 vezes maiores do que as de Deneb se eliminássemos os computadores, e até vejo mais além disso. Talvez agora pareça loucura ou um simples sonho. Mas no futuro eu posso ver mísseis tripulados. Houve um instantâneo murmúrio por parte da plateia. O general prosseguiu. No momento, nosso problema principal é que a inteligência dos mísseis é limitada. O computador que os controla não pode alterar o rumo programado e, por essa razão, eles sempre acabam sendo detidos por antimísseis. Poucos mísseis, se é que algum consegue chegar a seu objetivo, e a guerra de mísseis está prestes a acabar. Felizmente, tanto para o inimigo como para nós. Por outro lado, um míssil com 1 ou 2 homens dentro, controlando o voo com grafíticos, seria mais leve, mais ágil e mais inteligente. Isso nos daria uma vantagem que pode significar a vitória. Além disso, cavalheiros, as necessidades da guerra nos obrigam a lembrar de uma coisa. O homem é mais descartável do que um computador. Mísseis tripulados podem ser lançados em maior número e sob circunstâncias que nenhum general empreenderia se usasse mísseis computadorizados. Ele discorreu sobre muito mais coisas, mas o técnico Albi não esperou. O técnico Albi, na intimidade dos seus aposentos, elaborou cuidadosamente sua carta de despedida. Ela dizia o que se segue. Quando comecei a estudar o que agora chamam de grafíticos, isso não passava de um passatempo. Nada mais do que um agradável passatempo, um exercício para a cabeça. Quando o projeto número começou, achava que as pessoas fossem mais esclarecidas do que eu, e que os grafíticos poderiam ser usados para ajudar a humanidade, apoiando a modernização dos instrumentos necessários à transferência de massas. Mas agora vejo que ele só será usado para a morte e a destruição. Não posso suportar a responsabilidade de ter inventado os grafíticos. Depois, virou contra si o foco do despolarizador de proteínas e morreu instantaneamente. Eles se reuniram em torno do túmulo do pequeno técnico, para prestar-lhe honra por sua notável descoberta. O programador Shima fez uma reverência com a cabeça, junto com os outros, mas continuou imóvel. O técnico tinha dado sua contribuição e não era mais necessário. Ele podia ter começado os grafíticos, mas agora que o projeto já estava em andamento, iria se desenvolver automaticamente até triunfar, tornando os mísseis tripulados uma realidade, juntamente com tantas outras coisas. 9 vezes 7, pensou Shuma com orgulho, 63. Não precisava mais que um computador lhe dissesse isso. Sua própria cabeça era um computador, e isso lhe dava uma fantástica sensação de poder.